Olá pessoal, no vídeo de hoje vou mostrar como faço minhas edições. Vou deixar rolar o antes e depois de algumas fotos que eu editei de certos registros macros feitos por mim, usando apenas um celular e sem lente externa. Vou mostrar também quais aplicativos eu uso para editar e como faço para deixar a foto que já tem uma qualidade absurda com uma pegada de macro profissional. Se você ainda não me segue no Instagram, já começa a seguir. Meu Instagram é o WendellX12 Macromobile, onde venho explorando esse universo macro e sua beleza com o Xiaomi 12 5G. Espero sanar as dúvidas das pessoas que já me perguntaram como edito minhas fotos e como posto com tanta qualidade nas redes sociais, tanto no Instagram como também no Facebook. O celular que eu uso para fazer minhas macros sem lente externa é um Xiaomi 12 5G, que possui um conjunto de câmera tripla, sendo a principal de 50 megapixels, a wide de 13 e a poderosa câmera macro de 5 megapixels, além de possuir uma câmera frontal de 32 megapixels em conjunto com a Gcam. Esse celular tira fotos surreais. Sem mais enrolações, vamos direto para o tutorial. O primeiro aplicativo que eu uso nas minhas edições é o Airbrush. Com o aplicativo aberto, vou selecionar a imagem que eu quero editar. Vou escolher esta pequena aranha saltadora. No pós-processamento, a foto geralmente pode apresentar pequenos ruídos, seja no fundo ou no inseto, pequenas distorções na imagem, e é aqui no Airbrush que eu vou tratar de eliminar esse ruído e aumentar a qualidade da foto. Então eu começo com a ferramenta Editar, seleciono a opção de correção de imagem, em qualidade de imagem deixo em HD e aplico. Essa opção vai fazer uma correção inteligente de ruídos e texturas que podem ter sido exageradas durante a própria captura, seja por excesso de sombra, mudança de temperatura ou até mesmo a fusão de quadros após o processamento de fotos ou durante a sessão macro. Ou seja, ela vai fazer uma limpeza nos ruídos mais pesados, deixando a imagem com um aspecto mais limpo, sem excesso de texturas exageradas que podem até então estar sujando a foto ou formando grãos na imagem, além de que ela vai preservar os detalhes. Feito isso, eu confirmo. Ainda na ferramenta Editar, eu seleciono a opção Resolução e deixo em 4K e aplico, para garantir que todos os detalhes como pelos, texturas e reflexos sejam realçados. É aqui que o aplicativo elimina pequenos borrões que podem ter causado por algum tipo de tremor que eu possa ter feito durante a sessão macro, deixando a foto um pouco mais rica, mais nítida, com detalhes também um pouco mais marcados no geral, tirando as famosas distorções de lente. Vou dar um zoom e olha só a diferença. O antes tinha micro ruídos e leve grãos no inseto e fundo também, e depois já mostra uma imagem muito mais sólida. Com o aumento da resolução, a foto fica mais nítida, mais rica, mais limpa e pronta para ser refinada no próximo aplicativo de edição. Ainda dentro do Airbrush, eu vou na ferramenta Embelezar. Seleciono a opção Pele e vou buscar a opção Refinar. Essa ferramenta é incrível para realçar pequenos pelos e texturas, especialmente em foto macro. Então, eu deixo a força geralmente em 36 ou 40 no máximo, para não exagerar. Isso dá um realce mais natural e preciso, destacando os detalhes sem dar aquele efeito plástico. Vou realçar aqui apenas os pelos que estão por fora de todo o inseto e alguns que eu acho que precisam de destaque. Vou fazer isso apenas por fora dele e não por dentro.
A intenção aqui é só destacar os pelos por fora e no Lightroom criar a profundidade nos pelos de dentro do inseto, para não criar uma nitidez forçada. Eu vou fazer isso por todo o inseto, apenas por fora. Feito isso, eu confirmo. Agora sim, nós temos uma nitidez fina e ao mesmo tempo agressiva, no estilo de câmera da OM System. Agora seleciono a opção iluminar. Com essa opção, eu vou dar aquele destaque nos olhos da aranha. Vou deixá-los com um aspecto brilhoso. Eu vou deixar a força no automático e vou fazer 2 passadas em cada olho. Não sei se vão conseguir notar a diferença através do vídeo, mas dá uma baita diferença. Feito isso, eu confirmo. Agora vou voltar e na ferramenta embelezar ainda vou procurar pela opção dente. Vou selecionar e vou usar para quê? Para clarear os brancos, para corrigir os brancos. Eu vou começar pelos pelos ao redor dos olhos, tá? Vou ali corrigindo todo aquele amarelo que transpassou pelos pelos brancos ao redor dos olhos. Vou também utilizar para dar um destaque a mais nos brancos dos brilhos dos olhos e também no corpo do inseto, né? Aqui pelas patas, dando um retoque nos brancos. Vou fazer isso pelos pelos, somente nos pelos. Olha só como o antes e o depois, o aspecto muda totalmente, deixando muito mais bonito. Depois disso, eu vou confirmar a edição, vou voltar e agora eu vou dar o antes e o depois na edição. Vocês já viram que já deu uma baita diferença já. Agora o que eu vou fazer? Terminado aqui as edições feitas no airbrush, tá? Eu vou salvar na galeria. Com a imagem já corrigida e com resolução melhorada, eu vou para o passo final. Abro o Lightroom. Vou procurar nele a foto para fazer o acabamento final, luz, contraste, cor e tonalidade, etc. Aqui, galerinha, eu vou dar o meu toque pessoal, mas isso é independente. Eu gosto de deixar minhas fotos macro com cores vivas e vibrantes, respeitando as cores originais do inseto e do ambiente, sem aqueles efeitos de preset que mudam as cores totalmente. Costumo deixar sempre as minhas edições com um toque de contraste suave e textura bem definida, mas não exageradas. Como eu disse, isso é muito relativo, vai do gosto de cada um, ou seja, cada um tem um jeito de editar. Uns gostam de usar presets, outros gostam de editar com contraste forte, outros com toques mais artísticos, mudando os tons da foto, outros gostam de fotos super saturadas. Então aqui no Lightroom, que é o último aplicativo de edição,
Você seja livre para editar da maneira que você mais gostar. Eu me inspiro nas cores e na macro feito pela OM System. Estou mostrando passo a passo aqui no Lightroom, tá? Da minha edição, mas eu já tenho essa edição em preset aqui salvo, com essa edição e estilo. Assim posso aplicar o mesmo padrão de cor e nitidez em todas as minhas fotos futuras, só fazendo pequenos ajustes de cores, luz ou saturação aqui e ali, caso precise. Isso mantém o meu feed com uma identidade visual única e original. Pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de nada. Dime si vienes a mi cama, a mi cama. Aqui é muito importante, como eu já mexi na nitidez direcionada no iRush, então no Lightroom não tem precisão de acrescentar nitidez, pois a nitidez aqui é global e aqui envolve toda a foto. O que eu faço é só dar um aumento sutil de nitidez. Na opção máscara, essa é a opção muito importante. É nela que vamos criar o efeito de profundidade nos pelos por dentro do inseto que eu havia falado. Mas é um efeito sutil, para que não fique exagerado. Então vou usar a opção pincel e vou pincelar até cobrir todo o inseto e os seus pelinhos. Feito isso, vamos em efeito e vamos aumentar a textura. Vamos deixar a força em 16 e a força da claridade em 10. Isso vai criar um efeito de profundidade nos pelos que estão ao redor do corpo do inseto, ou seja, pela parte de dentro, né? Deixando mais nítido e agradável de ver, sem parecer que esteja forçado. Vamos selecionar a máscara novamente e usar o pincel, mas dessa vez vamos pincelar ao redor do inseto. Vamos criar outro efeito de profundidade. Dessa vez fazer com que o inseto se destaque além do fundo, ou seja, fique mais centrado, chame mais atenção. Vamos cobrir toda a área ao redor do inseto. Feito isso, vamos em efeito novamente e dessa vez vamos diminuir a claridade e deixar a força em menos 20. E a nitidez, vamos diminuir a força e deixar em menos 30. E é isso, esse é o processo completo que eu uso para levar a qualidade das minhas fotos macro a um outro nível. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like, compartilha e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos com dicas, bastidores e captura macro impressionante. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.